Olá pessoal, professor Fernando Lima, e hoje a gente vai implementar o exercício da atividade da aula anterior. Eu vi que algumas pessoas postaram, eu vi as implementações, tá ok, só que tem um detalhe ali que é proposital, tá? Que é quando uma classe chama um método nela própria, tá? E claro que a gente vai discutir. Eu vi que quem postou, poucas pessoas postaram. Por favor, postem as atividades. Embora eu não esteja atribuindo notas a elas lá no Moodle, eu vou usar elas para determinar a nota do bimestre, enfim, o tempo que for avaliado nesse formato. Eu pedi para vocês implementarem. Primeiro eu passei esse exemplo que nós fizemos na outra aula, e agora aqui nós temos esse exercício. Então, em um determinado software, temos o caso de uso de pesquisa de clientes cadastrados. Lembrando, então, que o primeiro objeto, mais à esquerda, sempre é o usuário ou o ator que dispara o evento daquela interação. Tá? Então, olha só, a implementação atual dessa parte do programa possui uma classe chamada consultar clientes. Então, claro, nós vamos trazer ela aqui. Tá? O ideal aqui, gente, como não foi especificado o nome do objeto, da referência, então o ideal é a gente colocar dois pontos consultar clientes, porque fica denominado que é um objeto anônimo, tá? Se não tivesse os dois pontos, ficaria entendido que era uma classe, que os métodos são estáticos, e não é esse o entendimento que a gente quer dar. Responsável pela criação da tela de consulta em uma classe chamada cliente DAO. Então, vamos arrastar aqui. Cliente DAO. Ok. Então, quando o método localizar cliente da classe consultar cliente é chamado através de um clique no botão de pesquisa, então, nós sabemos aqui que a interação do usuário nesse ponto, né, chama o método localizar clientes. Opa. Ok. Vou ver se dá pra gente dar um zoom. Aí, legal. Ótimo. Chamei o método localizar clientes. E essa classe internamente, ela instancia um objeto da classe cliente DAO e chama o seu método getClients. Tá? Então, vamos pegar aqui. Na sequência, né, vou aumentar aqui o ciclo de vida. Perceba, gente, que olha só, claro que eu posso fazer isso aqui, ó, lista, recebe, getClients. Claro que eu posso, não tem problema. Tá? Mas não é necessário você ficar toda hora demonstrando que você atribuiu a uma variável. Tá? A gente faz isso? Faz, quando a atribuição ela é muito importante para o contexto que está sendo representado. Sendo uma coisa corriqueira, não convém. Tá? Podemos simplificar. Lembrando que o objetivo aqui é clarear a ordem temporal. Não se tem o intuito de gerar o algoritmo a partir dessa representação gráfica aqui. Embora possível, claro. Existem alguns analistas aí, vamos dizer assim, ortodoxos que talvez queiram. Né? Então tá. Eu vou desenhar a mensagem de retorno. Eu não vou colocar nenhum texto nela, tá? Opa, só que aqui ainda não volta, peraí.
Ao receber um vetor de clientes como retorno do método getClients, a classe consultar clientes apenas mostra os resultados em uma tabela. Então nós temos um cenário onde essa própria classe que recebeu esse retorno, ela vai chamar um método nela própria para poder mostrar os clientes. Tudo bem, essa técnica ela é bastante comum. Ela está aqui, ó. Ó, isso aqui é uma mensagem, esse elemento aqui é uma mensagem reflexiva. Por quê? Porque ela é feita ao próprio objeto. É quando o objeto chama nele próprio um método. Isso é muito comum na implementação, tá? É muito comum. Então, basta eu pegar aqui, ó. Claro, a ferramenta está em inglês, deve ter como traduzir aqui, tá? Mas é o self-message aqui, ó, que a gente vai pegar. E claro que eu posso colocar o nome do método que eu estou invocando aqui, ó, na própria classe. Então, chamei o método mostrar clientes que está implementado na própria classe consultar clientes. Eu vi que teve alguns alunos que implementou uma outra classe aqui para poder chamar esse método. Tudo bem, eu quero que a gente realmente exerça a criatividade. Esse exercício eu propus lá na apresentação exatamente para conduzir a gente à necessidade desse elemento aqui, tá? Então, continuem fazendo, continuem postando atividade, tá bom? É isso. Existe um elemento não muito utilizado, tá? Que é a mensagem de destruição. Nós vimos aqui as mensagens síncronas, lembrando que isso aqui é uma mensagem síncrona. Ou seja, quando eu chamo aqui tem que ter um retorno, só para a gente completar aqui. Quando eu chamo aqui, em seguida esse é chamado e só vem chamar esse depois que esse aqui conclui. Então, é uma mensagem síncrona. Depois, nós vamos ter as mensagens assíncronas que são utilizadas para representar threads. Mas depois a gente vai ver isso. Hoje nós trabalhamos com o elemento de mostrar clientes aqui, na verdade, o elemento de self-message. Existe um elemento que não é muito utilizado hoje, que é a mensagem de destruição. Tá? Quando você encerra a execução de um algoritmo em Java, C#, por exemplo, todos os objetos não mais referenciados naquele contexto são removidos da memória, porque o próprio Java tem o garbage collector que faz esse trabalho. Então, acaba não sendo necessário você representar graficamente o ato da destruição de um objeto. Mas, para algumas linguagens, tá? Isso pode ser interessante. Então, se você quiser simbolizar o momento em que um objeto é destruído na memória, tá? Você pode, usando essa mensagem aqui, ó. Message, ela tá, create. Ah, tá, aqui ela tá com o nome de end message, ó. Peraí. Deixa eu já arrastar ela aqui. Então a gente consegue sinalizar, tá? A destruição do nosso objeto, ok? E aqui, na verdade, o ponto de destruição da mensagem, ok? Então tá. Então agora o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês agora implementem e postem toda a gramática que eu estou explicando do diagrama de sequência, ela está descrita aqui, tá? Você vê que a mensagem de destruição, ó, embora eu tenha colocado invertido aqui, né,
aqui ela é representada pelo X ao final do objeto, e aqui pelo círculo. Então, acho que a gente poderia até dizer que mais interessante aqui seria isso aqui, ó. Ok? Ele faz a destruição. Agora, não é muito usado não, tá? Cada ferramenta vai simbolizar de um jeito aqui. Deixa eu ver, acho que a gente consegue até puxar do ponto final aqui, ó, para cá. Às vezes eles juntam aqui. Vamos só ver se não tem nada aqui pra gente. Line properly. Okay. É isso daí. Ok? Então tá. Eu quero que vocês implementem agora o exercício 2. Tá? É a mesma proposta. Eu estou descrevendo um contexto onde eu descrevo o funcionamento das telas e eu quero agora que você entregue a implementação desse contexto. Tá? Então, basicamente é o seguinte, é uma empresa que faz um controle de estoque, nós temos a tela de ajuste de estoque, que aí tem um campo de texto e um botão, né? Que quando é clicado, o botão vai criar um objeto da classe produto.dow e chamar o método getProdutoPorCódigo, né? Que vai retornar o objeto produto correspondente ao código informado. Após recuperar o objeto, o algoritmo da classe tela de ajuste de estoque deverá instanciar um objeto da classe estoque.dow, chamar o método possui estoque. Por quê, galera? Porque você tem que saber se o produto tem estoque para você poder mexer nele. Que vai retornar um booleano indicando se existe estoque para o produto informado. Em caso afirmativo, deverá então chamar o método realizar baixa. Tá? O que eu quero é o diagrama de sequência, não é implementação. Ok? Então, por hoje é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.